Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano, eu sou fisioterapeuta, trabalho numa instituição aqui já em Teresópolis há mais ou menos há 22, 23 anos, tá? E nós estamos vivendo, tá, uma situação até um pouco inusitada, tá, com essa chegada desse novo coronavírus, tá, que é o Covid-19. Eu não vou ficar falando para você agora especificamente do coronavírus em si, até porque já é um assunto batido, já é uma coisa que está todo mundo falando, existem infectologistas, né, do mundo inteiro já explicando a forma, né, que você vai se prevenir, a forma que você não vai se contaminar com esse vírus, tá? E muito menos passar para outras pessoas, principalmente para pessoas da sua família, pessoas que ligadas a você, mais próximas a você, tá bom? Eu estou aqui hoje para falar de um público-alvo. Tá? Esse público-alvo são pessoas de fato na linha de, vamos dizer assim, na linha de frente ali para poder levar algum tipo de comprometimento mais grave, né? Que são os idosos e as pessoas que já têm uma patologia, seja ela cardíaca ou seja ela respiratória, uma patologia de longa data, tá? Uma patologia crônica, vamos dizer assim, que possa a vir se contaminar com esse vírus Covid-19, tá? Em primeira mão, eu acho até engraçado, acho até uma coisa estranha, né? Eu passar na rua e ver as pessoas de máscaras, né? Ver as pessoas, chegam na padaria, né? Vejo as pessoas de máscara, as pessoas de luva, enfim. Hoje eu chego a um ponto de eu ver a pessoa passando álcool na luva, né? Impressionante. E as pessoas também que usam as máscaras, elas colocam as máscaras no rosto, tá? E tira a máscara, bota a máscara no pescoço, do pescoço volta pro rosto, do rosto volta pro pescoço, do pescoço tira a máscara e enfia no bolso, do bolso pega, enfia, bota no rosto. Isso está totalmente errado. As pessoas querem, né, de uma certa forma, se proteger e proteger os demais, mas você tem que, na realidade, saber até o que você está fazendo para poder você não se contaminar com a sua própria proteção, que seria a sua própria máscara. Tá? Se você, a partir do momento que coloca a máscara, você coloca a mão na máscara, tira a máscara, coloca a máscara de novo, a sua mão está contaminada. A sua mão, você pode, na realidade, estar colocando uma máscara totalmente contaminada próximo de locais que você não poderia chegar perto, que é o nariz e a boca e os olhos. Tá? Então você, de uma certa forma, está usando uma proteção de uma forma inadequada. Tá? Isso está muito comum aí nas ruas, até mesmo dentro do ambiente hospitalar, tem pessoas que não têm, né, não têm o preparo para poder usar determinados tipos de equipamentos, também está se contaminando, está contaminando o equipamento. Enfim, na instituição que eu trabalho não tem nenhum caso ainda, nós não recebemos nenhum caso, mas enfim, só que o alerta está de uma forma geral, tá? E eu, principalmente como fisioterapeuta, eu atendo muito pacientes idosos, né? Muito paciente, 80% do meu público-alvo é o paciente idoso, acima de 60 anos de idade, 70, 80 anos, até paciente de 90 anos de idade, tá? E eu queria falar especificamente para essas pessoas, ou eu também atendo pacientes com problemas respiratórios, né, como asma, bronquite, enfim, são problemas crônicos, né, problemas que a pessoa já vem se arrastando com esse problema durante um tempo, que normalmente você consegue reverter esse tipo de problema com aerosol, com bombinha, né, ou um simples suporte de O2, enfim, e você consegue reverter esses problemas com esses pacientes. Sendo que, para eu falar dessas patologias, você primeiro tem que entender como funcionam os seus sistemas, tá? Tanto o sistema cardíaco como o sistema respiratório. Tá? O tema hoje aqui da nossa oratória seria as patologias que acometem o sistema respiratório. Mas eu não tenho como falar do sistema respiratório, obviamente, sem falar do sistema cardiovascular, até porque um sistema está integrado ao outro. Tá? E qual seria a função do nosso coração, né, de uma forma normal, vamos dizer assim, e depois eu vou falar dessa função acometida pelo coronavírus, tá bom? Então qual seria a função do nosso coração? O coração, ele é uma bomba percussora que está bombeando o sangue ali, tá? Nós temos três componentes no sistema, um coração, sangue e as vias, que são os vasos, tá? O coração, ele vai bombear sangue ali em média 80 batimentos, de 80 a 100 batimentos por minuto, tá bom? Durante aí 80, 90, 100 anos,
Tá? Então é um órgão que funciona bombeando sangue, entrando e saindo sangue dele durante 80, 90 anos de idade. Tá? E vai propagar, né? Vai levar esse sangue através das vias que são os vasos, tá? Tanto as artérias como as veias, levando esse sangue com uma célula, né, chamada hemácia, que ela interage com hemoglobina com o ferro interagindo, grudando oxigênio nela, levando esse oxigênio até os tecidos, né, e até os outros órgãos. Tá? Então eu falei que ela leva o quê? Ela leva oxigênio e traz o quê? Traz gás carbônico. Tá? Esse gás carbônico ele é formado dentro do nosso organismo, tá? Através de metabolismo celular, e ele tem que ser colocado para fora. Tá? Senão, se ele permanecer dentro do nosso organismo, nós ocorremos uma patologia chamada acidose metabólica. Tá? Então eu vou fazer o quê? Eu tenho um sistema de condução que está levando algo para algum lugar e trazendo algo de algum lugar, levando oxigênio e trazendo gás carbônico para ser eliminado através da respiração. Então, de cara, você já percebeu que os dois sistemas estão interligados um ao outro. Tá? E eu só tenho como municiar esse sistema cardiovascular com oxigênio a partir do momento que eu respiro. Se eu respiro, eu faço uma inspiração, eu estou colocando esse oxigênio para dentro, tá? E na expiração, eu estou colocando esse gás carbônico para fora. Tá? Eu preciso fazer essa troca de gases. Eu preciso chegar nos tecidos e trocar, deixar o oxigênio e pegar o gás carbônico, para esse gás carbônico ir para o meio externo. Tá? Quando chega nos pulmões, eu também faço a troca de gases, fazendo o inverso. Eu já deixo o gás carbônico e pego o oxigênio para levar aos tecidos. Tá? E o que acontece agora com o coronavírus? Né? Essas duas trocas de gases nós chamamos de hematose alveolar, porque dentro do pulmão acontece nos alvéolos, são unidades funcionais dos pulmões, tá? E nos tecidos, hematose tecidual, que ocorre nos tecidos, essa troca de gases. Eu deixo o oxigênio e pego o gás carbônico dos tecidos, tá bom? Só o que acontece? Pessoas que já têm comprometimento dessas vias, tá? Seja ela cardíaca, comprometimento cardíaco ou comprometimento respiratório, você de uma certa forma já tem uma deficiência no sistema, tá? E você vai pegar um vírus, tá? Que vai potencializar essas deficiências, tá? Esse é o grande problema do coronavírus, do Covid-19, tá? Esse é o grande problema, tá? Na realidade, não existe uma lesão específica, né? Essa lesão aqui é do Covid-19. Na realidade, ele potencializa, tá? Patologias que até então seriam patologias que o ser humano convivia, né, a vida inteira com aquelas patologias ali sem maior problema, tá? Potencializa de uma tal forma que vai levar esse meu paciente ao uso de um respirador, ao uso de uma respiração artificial. Tá? Lá na China, quando ocorreu esse episódio aí, tá, do Covid-19, tá, foi dia 17 de novembro, tá, de 2019, por isso o nome Covid-19. Tá, com um homem de 55 anos que frequentava um mercado, tá, muito populoso, né, vamos dizer assim, numa cidade da China chamada Wuhan, e essa cidade tem em média 11 milhões de habitantes. Tá? E a força, né, vamos dizer assim, da economia daquela cidade ali é a força de comércio. Tá? E o comércio de quê? Comércio, muitas das vezes, de carne de animais, pele de animais, enfim. E uma das carnes que é comercializada naquele comércio ali, local, tá? É a carne de morcego e a carne de cobra. Não se sabe ainda se esse indivíduo de 55 anos, que nós consideramos ali como paciente zero, é o paciente que iniciou, né, propagou, né, iniciou esse Covid-19, se ele consumiu essas carnes, né, ou se ele só teve contato, manuseou essas carnes. Nós ainda não sabemos disso, tá? E ele, obviamente, seja ele de uma forma, né, de manusear ou de uma forma de ingerir aquela carne ali, ele foi contaminado e propagou esse vírus para terceiros. E na época, tá, a única coisa que se sabia era que existia um homem de aproximadamente 55 anos de idade que tinha uma doença desconhecida, uma doença misteriosa,
tá? Que infectava as pessoas e acarretava pneumonias graves e levava essas pessoas a óbito. Tá? E uma das coisas que ocorria nessas pneumonias, nesse sistema, nessa patologia, era a baixa de concentração de oxigênio nos tecidos. Tá? Nós tínhamos uma baixa de concentração de oxigênio nos tecidos e na época os chineses, né, os médicos, eles tentaram tratar essa doença com a pressão positiva, que é um equipamento chamado CPAP, que é uma pressão positiva, né, tá, de O2, tá? Só que você usa uma máscara, tá? E com aquela pressão positiva ali, muitas das vezes ocorre até o extravasamento desse ar, né, pelaquela máscara ali, né? Você tem um escape, né, desse ar pela máscara. E muitas das vezes esse paciente ele tossia, ele espirrava e aquilo ali exalando, né, indo para o meio externo, acabava contaminando outras pessoas, inclusive os profissionais da área de saúde. E começaram a observar que aquilo não estava dando certo. Não estava dando certo e outra coisa, ocorria uma destruição do sistema muito rápido. Tá? E a cada uma pessoa contaminada, aquele vírus contaminava 3, propagava para 3 pessoas. Tá? Então aquilo tinha que ser freado de uma certa forma. Tá? E freado, e além de ser freado, nós tínhamos também que pensar no sentido de proteger esse indivíduo, o sistema cardiovascular dele e o respiratório, proteger antes, né, de chegar a uma lesão mais grave. Tá? E como que nós tínhamos que fazer essa proteção? Como que nós tínhamos que fazer essa profilaxia? Entubando esse paciente. Nós tínhamos que entubar esse paciente, gerar um aporte de O2 para esse paciente, tá? Antes que levasse a uma lesão mais grave, a hipóxia de tecidos e levasse a falência de órgãos e a óbito esse paciente, né? Então foram visto isso, que aquele CPAP não adiantava e mediante a isso outros estudos vieram, outras formas de prevenção vieram e começaram a observar que aquele vírus ele não se propaga no ar por 2 motivos. Tá? Primeiro, que é um vírus pesado, é um vírus grande. Tá? Então qualquer tipo de máscara vai proteger esse vírus, né, quando ele sai da via, ele vai ficar alojado naquela máscara ali. Por isso que eu falo que às vezes a pessoa espirra, a pessoa tosse, enfim, aí bota a mão na máscara, tira a máscara, bota a máscara de novo no rosto, tira a máscara, bota a mão. Aquilo ela está se contaminando, aquilo ela teve contato, né, com gotículas, né, de saliva da mucosa ali, seja ela nasal, oral, enfim, e acaba contaminando a máscara, contaminando todo o ambiente ali, tá? E viram que esse vírus é pesado e além disso também, ele não se propaga no ar, ele vai através de gotículas, tá? E essas gotículas são pesadas também, e além de ser pesadas, ela não consegue chegar a uma distância de aproximadamente 1,5 m. Então as pessoas falam, as pessoas tossem, as pessoas espirram, tá? E essas gotículas elas ficam em média ali 1 metro mais ou menos, elas caem, se depositam numa superfície qualquer. Então a distância, muitas das vezes, que a gente considera essa distância como uma distância limite, né, de proteção, em média aí 1,5 m a 2 metros de distância. Tá? Enfim, então nós já observamos que era um vírus pesado, que não se propaga no ar, já observamos também que através do CPAP ali, a gente não conseguia tratar daqueles indivíduos, precisávamos entubar esse paciente, até porque para ter ali a relação só entre paciente e tubo, né, tubo e paciente, então era uma relação bem estreita, né, vamos dizer assim, tá? E nós não tínhamos esse controle ainda, tá, das pessoas que já estavam infectadas, né? Essas pessoas que já estão infectadas, a cada uma pessoa, né, a cada 3 pessoas, 1, 2 pessoas, muitas das vezes, desenvolve síndromes, né, respiratórias, né, falências respiratórias graves, que vai levar ao uso do ventilador mecânico, que a gente não tem a quantidade de UTIs, vagas em UTIs, para esse tipo de população. Tá? Então, voltando a falar dos idosos, pessoas, né? Muitas das vezes a pessoa tem até uma dúvida, Cristiano, eu não vou mais fazer a fisioterapia, né, porque eu sou idoso, tá? E por eu ser idoso, eu tenho mais facilidade para pegar o vírus. O vírus, ele contamina o idoso, o novo, qualquer um,
tá? Qualquer um que tiver contato com esse vírus, ele vai ser contaminado, independente se o paciente é idoso ou não, tá? Quando a gente fala que esse paciente, tá, é um paciente de risco, não é porque ele é idoso e vai ser contaminado pelo vírus de uma forma mais rápida, né? Ele vai ser, ele é paciente de risco exatamente porque ele é idoso e ele já tem um comprometimento das vias, tanto as vias cardíacas, né, tanto o sistema cardíaco como o sistema respiratório, ele já tem um comprometimento até pelo uso, tá, daquelas vias ali durante 80, 90 anos, que por já ter esse comprometimento vai ser agravado. Se esse paciente já tiver desenvolvido, né, já venha desenvolvendo durante um tempo, tá, doenças cardíacas, doenças respiratórias, tá, que está sendo controlada através de medicamento, né, através de até atividade física, né, nós temos o paciente hipertenso, nós temos o paciente diabético, enfim, nós temos um paciente já comprometido por alguma patologia que foi acometido por esse vírus, tá? E isso vai ser agravado. Então essa é a diferença. A diferença não é que o paciente, volto a repetir, que o paciente idoso ou o paciente asmático contrai mais rápido, né, o vírus do que uma pessoa saudável. A diferença, ele é paciente de risco exatamente porque quando ele contrai, ele pode agravar a patologia ou os desgastes que ele já tem no sistema. Aí é diferente, entendeu? E vamos lá. Eu acabei de falar para vocês que eu tenho um coração que é uma bomba percussora que está bombeando esse sangue. Tá? O sangue ele vem do corpo, rico em CO2, entra do lado direito do coração, tá? No átrio direito. Esse coração ele bombeia esse sangue para o ventrículo direito. Esse ventrículo direito vai bombear esse sangue até os pulmões, através das artérias pulmonares, vai chegar lá nos pulmões, vai fazer essa troca gasosa, essa hematose alveolar, vai deixar o gás carbônico para ser eliminado e pegar o oxigênio. Vai voltar através das veias pulmonares e essas veias pulmonares elas desembocam, né, entram já do lado esquerdo do coração. Tá? Entrando do lado esquerdo do coração, no átrio esquerdo, ela vai bombear esse sangue para o ventrículo esquerdo, esse ventrículo esquerdo bombear esse sangue de uma forma até mais fidedigna, né? uma forma mais forte. Então, se você pegar o coração e abrir ele, você vai ver que a parede do ventrículo ela é mais forte, até porque ele é músculo, então quanto mais trabalha, né, mais força ele ganha, ele vai bombear esse sangue para o corpo, até sair através das artérias, arteríolas, capilares, chegando nos capilares, chegando nos tecidos, vai fazer essa troca, vai deixar o oxigênio, pegar o gás carbônico, que foi produzido através de metabolismo celular, trazer de novo ao coração através das vênulas e veias, chegando do lado direito e fazendo todo o ciclo normalmente. Para que isso ocorra, eu preciso de uma contração do músculo miocárdio, eu preciso de uma contração do coração em um ritmo cardíaco, tá? Quando eu tenho um paciente acometido, tá, pelo coronavírus, por alguma patologia crônica qualquer, eu tenho um enfraquecimento desse coração. Eu tenho um enfraquecimento desse músculo. Eu não consigo bombear esse sangue de uma forma correta, de uma forma fidedigna. Tá? Então, o que acontece? Se eu estou falando para você, o lado direito do coração é o lado que está recebendo esse sangue, né, do corpo, vindo do corpo, né? E esse sangue eu não estou conseguindo bombear ele em direção aos pulmões. Eu estou retendo esse sangue, estou fazendo um refluxo desse sangue em direção ao resto do corpo, né, ao sistema periférico ali, e vou reter esse sangue em extremidades, principalmente de membros inferiores. Tá? Eu estou congestionando, tá? Fazendo um congestionamento desse sangue no sistema periférico. Se eu já tenho um comprometimento desse bombeamento desse sangue do lado esquerdo do coração, ou seja, eu recebo esse sangue do pulmão, não consigo bombear esse sangue em direção ao corpo e esse sangue ocorre um refluxo. Ele volta em direção ao pulmão, até porque esse músculo não tem força suficiente para bombear esse sangue até o corpo. Então acaba voltando em direção ao pulmão, encharcando esse pulmão, gerando ali o edema pulmonar e levando esse paciente, muitas das vezes, a óbito. Tá? E eu tenho com coronavírus, tá? Com Covid-19, eu tenho um agravamento disso. Tá?
Eu tenho um sistema já debilitado, porque é uma pessoa idosa, tá? Que já tem um enfraquecimento desse sistema, mas porém consegue ainda, né, de uma certa forma, fazer esse sistema funcionar, tá? Eu vou ter um agravamento disso, uma inflamação desse sistema, uma inflamação uma miocardite, né, uma inflamação do coração, tá? E acaba fazendo com que esse coração enfraqueça cada vez mais e acaba retendo esse sangue nas suas extremidades, seja ela a periferia, né, do corpo, seja ela dentro do pulmão, e levando esse pulmão a ficar encharcado ali, ficar cheio de líquido, de sangue ali, e causando edema pulmonar e a morte desse paciente. Então esse é o grande problema. Eu tenho um coração já fraquinho, eu tenho um sistema imunológico já fraquinho, tá? Que eu vou deixar esses sistemas ainda mais fracos de acordo com o comprometimento do Covid-19. Tá? Um paciente que desenvolve uma síndrome respiratória qualquer, exemplo, né, a asma, né, que é uma síndrome, né, de um sistema, eu fui atingido ali, né, eu acabei ingerindo e respirando ali, vamos dizer assim, tá, um agente agressor qualquer. Quando eu acabei respirando, né, inspirando esse agente agressor qualquer, ele tem uma função. Ele entra pela via aérea superior. O que é via aérea superior? É da base do tórax aqui, do pescoço, para cima. Tudo que tiver do pescoço para cima, via aérea superior. Tudo que tiver do pescoço para baixo, ou seja, dentro do tronco, via aérea inferior. Esse agente agressor, ele vai entrar por via aérea superior, com o intuito de chegar à via aérea inferior, para me deixar doente. Só que o meu sistema imunológico, ele vai reagir, tá, produzindo células de defesa, tá, leucócitos, para ir em direção àquele agente agressor ali e englobar ele, destruir aquele agente agressor. E em contrapartida, um paciente asmático, tá, você vai ter uma reação exagerada, tá, uma reação que na realidade não precisava ter. Até a gente tem um ditado, né, dá um tiro de canhão numa formiga. Tá? Além de mandar células de defesa para o sistema, além disso, eu vou fazer o estreitamento da via, ou seja, a via que entra e sai ar, eu vou estreitar essa via para evitar que esse ar entre e saia do sistema, para evitar que esse agente agressor chegue nas vias aéreas. E além disso, eu ainda vou produzir muco. Tá? Vou produzir muco porque se porventura esse agente agressor conseguir passar pela via aérea, mesmo estreitada, ele gruda no muco e esse muco, através de movimentos ciliares, traz esse agente agressor de novo para o meio externo, tá? E ele não vai alcançar os meus pulmões. Tá? Só que o que acontece com o Covid-19, desculpa, esse Covid-19, ele vai potencializar isso, ele vai causar um estreitamento absurdo da via, ele vai produzir, tá, muco de uma forma absurda na via, encharcando ali, causando um processo inflamatório no sistema respiratório, encharcando os alvéolos. Tá? E essa quantidade, né, de muco nos alvéolos vai atrapalhar a minha hematose alveolar, que é a troca gasosa. E se eu não consigo trocar gases, né, dentro dos alvéolos, obviamente eu não estou conseguindo tirar do meu sistema o CO2 e colocar no meu sistema o O2, porque eu não estou tendo essa troca gasosa. Se eu não tiver essa troca gasosa, porque os meus alvéolos são todos eles encharcados, tá? A hematose alveolar não funciona, a hematose tecidual não funciona. Ou seja, não estou conseguindo fazer a troca gasosa no sistema, de uma forma geral. Não fazendo essa troca gasosa, vai faltar oxigênio, tá, nos meus órgãos, vai faltar oxigênio nos tecidos, vai faltar oxigênio de uma forma geral nos meus sistemas, nos outros sistemas que necessitam desse O2. Tá? E por isso gera a insuficiência respiratória, a falência desses órgãos por hipóxia, né, que é a falta de oxigênio, tá, nos tecidos, nos órgãos, e vou levar esse paciente ou submeter a uma ventilação mecânica, tá, ou esse paciente vai morrer por causa daquela hipóxia ali. Então, gente, é muito sério, né, para quem tem, né, obviamente, também é sério para quem não tem nenhuma patologia, mas para quem tem alguma patologia é ainda mais grave,
tá? Porque você tem um comprometimento daquelas vias ali, tem um comprometimento de todo um sistema que muitas das vezes já era comprometido até pela idade ou já era comprometido até por outras patologias, tá? Então fica a dica aí, tá? Nós, né, profissionais da área de saúde, estamos de prontidão lá para poder atender a vocês, tá? Porque os sinais e sintomas é como se fosse uma gripe qualquer, é como se fosse, né, coriza, febre, tosse, enfim. Só que esse vírus no sistema, principalmente um sistema já comprometido, pode te gerar problemas bem sérios e até mesmo a morte, tá, desse paciente, beleza? Então fiquem com Deus, obrigado aí e uma boa noite a todos.